Nós vimos lá no encontro da OTAN, nos 75 anos da OTAN, nós vimos tudo o que aconteceu e a festança em torno da ideia de que é preciso não apenas vencer a Rússia, mas ter a China como inimiga, né? Isso ficou claro em cada declaração de maneira explícita, não foram meias palavras, nada disso. E, do outro lado, um encontro em São Petersburgo, um encontro relacionado ao BRICS, comandado pelo Vladimir Putin, e ele tratou de uma ideia que está sendo acalentada pela Rússia, particularmente, mas com apoio da China. E o BRICS cresceu, né? Você já tem 10 países plenamente envolvidos. Mas Índia, Brasil, África do Sul não se posicionaram ainda. Mas a ideia do Putin é que haja um parlamento do BRICS. Pode parecer uma coisa qualquer, uma formalidade, uma maneira de envolver mais todos os países num relacionamento interno, mas é muito mais do que isso. Muito, muito mais do que isso. A ideia do Putin é estabelecer o BRICS como uma ordem política, não apenas comercial. Não é apenas um bloco comercial que facilite interesses de setores exportadores, que reduza ou elimine tarifas internas, inclusive que avance para o uso de moedas próprias no comércio interno entre esses países, mas que seja um bloco político. E Putin, à sua maneira, deixou claro o seguinte: não é um bloco político a mais. É um bloco político que deve assumir posições anti-imperialistas e que desafie o que ele chamou de arrogância do Ocidente dourado, do Ocidente e seu ouro, do Ocidente e seu poder militar, seu poder econômico, seu poder político. É claro que estamos falando dos Estados Unidos. Até porque todos os outros pegam carona na arrogância dos Estados Unidos. Não tem os outros todos quaisquer motivos para arrogâncias, para empáfias, para quererem determinar a ordem do mundo. São apenas vassalos da política dos Estados Unidos. Não há a menor dúvida que Rússia e China têm hoje a maior proximidade que já tiveram na história entre eles. Nunca, nem mesmo quando Mao Tse-tung tinha a palavra de Stalin como algo a ser seguido e creditava ao Stalin a possibilidade de iniciar uma forte industrialização na China no início dos anos 50. Só que o Stalin morreu em 53, o que explicou muito do afastamento da China em relação à União Soviética. De certa forma, a União Soviética manteve o stalinismo, mas sem Stalin. E Mao manteve Stalin, mas sem o stalinismo soviético. E desenvolveu, então, o maoísmo, que desemboca na Revolução Cultural. E aí a deterioração das relações foi imensa e rápida.
chegaram a trocar tiros na fronteira, e por isso a China foi alvo da diplomacia dos Estados Unidos, que trouxe a China, em alguma medida, não inteiramente, em alguma medida, para a sua esfera de influência. A posição dos Estados Unidos era: se é contra a União Soviética, é meu aliado. Se a China está trocando até tiros com a União Soviética, a China é minha aliada. E fez com que a China, inclusive, assumisse a cadeira que era de Taiwan no Conselho de Segurança da ONU. Hoje, e se Deus quiser, nós teremos oportunidade de falarmos sobre a Revolução Chinesa, até porque ela completará 75 anos agora, é uma efeméride, né? Em outubro, no primeiro dia de outubro. Então, por ali, a gente vai falar do que significa Xi Jinping no poder na China. São basicamente 3 momentos distintos, cheios de nuances, né? Não são momentos absolutamente homogêneos em si. Há várias correntes, há embates, há lutas, mas dá para classificar 3 grandes momentos. E o terceiro na Revolução, nesses 75 anos, personificados em Mao Zedong, em Deng Xiaoping e agora em Xi Jinping. E esse terceiro momento, ele, antes mesmo da tensão crescer entre Estados Unidos e China, antes mesmo da invasão russa à Ucrânia, ao território ucraniano, já havia uma aproximação que estava estabelecida como objetivo, como um dos grandes objetivos, pelo Xi Jinping. E claro, estrategista como é, o Putin percebeu esse movimento chinês e o acolheu. E foi tremendamente útil para a Rússia ter construído essa aliança, que tem a ver, inclusive, com o fato de que os dois se admiram, são amigos, e até aquela imagem na última cúpula, em que o Putin se surpreende assim quando recebe um abraço do Xi Jinping, que nunca faz isso, ou quase nunca. Então, isso foi muito útil para a Rússia quando ela começou a sofrer sanções. Foi essencial ter a China como aliada e, como os dois países têm dito, uma aliança cada vez mais profunda, ampla e forte, que não será quebrada por qualquer acontecimento e não será quebrada por influências estrangeiras. Só este ano, 2024, os Estados Unidos fizeram 4 grandes tentativas de persuadir a China a se afastar da Rússia. Com o Blinken, mas principalmente com o próprio Biden, falando diretamente com o Xi Jinping. E a resposta ao Biden, que foi à China, e a resposta ao Blinken, perdão, foi à China, e a resposta ao Biden por telefone foi a mesma. Esqueçam. Esqueçam. Está fora de questão. E agora a linguagem se torna abertamente hostil com os Estados Unidos, impondo aos outros integrantes da OTAN que assumam posições hostis contra a China. A Alemanha rapidamente tratou de cortar laços com empresas chinesas de tecnologia. Até porque o senhor Olaf Scholz é uma espécie de modelo de vassalagem. Ele é o vassalo modelo dentro da OTAN, da União Europeia, da vassalagem explícita aos Estados Unidos.
E também, acredito que este ano, até porque também é outra efeméride, né? 105 anos da chegada da social-democracia ao poder na Alemanha, a gente vai falar um pouco sobre a história desse partido e o quanto esse partido, infelizmente, não apenas traiu o movimento operário e camponês alemão, mas abriu as portas para a ascensão do nazismo. Ajudou a pavimentar o caminho que levou, ou pelo qual Hitler passou, caminho que Hitler percorreu até chegar à chancelaria. E o fato é que agora Putin, observando que a hostilidade é explícita, há uma ideia de fraturar a Rússia, de fracionar a Rússia, de fazer com que a Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial, se torne um país fragmentado, ou vários países ocupando o que é hoje o território russo. Claro que é um delírio, né? Até porque você está tratando com uma superpotência nuclear. Mas não há a menor dúvida que a hostilidade não ficará estacionada em palavras. Ela não esbarra nas palavras e para. Haverá um avanço nessas hostilidades. Há vários pontos, várias questões da política internacional que podem servir de combustível e até de objeto capaz de desencadear o grande incêndio de uma guerra. Não só Taiwan, mas a luta silenciosa das potências para influenciarem países africanos e para terem acesso às riquezas africanas. A América do Sul, que a general Laura Richardson disse que é crucial para os interesses dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não podem permitir que a China continue tendo influência crescente, cada vez maior, econômica, política, financeira, em investimentos e até militar na América do Sul. E citou o triângulo do lítio: Chile, Argentina e principalmente Bolívia. Exato. E no caso da Rússia, há uma guerra entre OTAN e Rússia. Aquilo que durante algum tempo era feito meio que com cuidados, com zelo para não caracterizar que era uma guerra da OTAN contra a Rússia, isso acabou. Isso acabou. A Polônia, histericamente, e agora sob o comando de alguém que nesse aspecto se parece muito com o Scholz, que é o Donald Tusk, é outro que atua de maneira pusilânime e que é um vassalo de dois senhores, né, da União Europeia e dos Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos, que a União Europeia tornou-se uma união de estados vassalos dos Estados Unidos, econômica, política e militarmente. A Polônia grita abertamente que é preciso enviar tropas estrangeiras à Ucrânia. Por quê? Porque a Polônia percebe, os generais poloneses que estão diretamente envolvidos com a luta, já morreu o general polonês em território ucraniano, eles estão lutando lá. E eles estão dizendo, não adianta só dar armas. Porque o exército da Ucrânia, as forças ucranianas estão muito enfraquecidas. Já é recrutamento ou de garotos ou de pessoas de idade avançada. Não basta entregar armas modernas e treinar oficiais ucranianos para o uso dessas armas modernas.
essa é uma guerra que exige também infantaria. Sempre que há disputa territorial, há a necessidade do uso de infantaria. E vimos Starmer, primeiro-ministro inglês, que muita gente infantilmente reagiu como se os socialistas ou até comunistas tivessem feito uma revolução no Reino Unido e chegado ao poder, né? Que bobagem. O Starmer não é nem um Fabiano, né? É aquele faz de conta que pelo menos tenta manter, essa é a vantagem em relação a gente como Sunak, como Boris Johnson, como David Cameron, que é pelo menos tentar restaurar parte da social-democracia britânica. Mas não abandonou a posição de Cameron, a posição de Johnson, de Sunak, de agir como obediente, como um garoto de recados obediente, que cumpre as ordens emanadas em Washington. E foi essa a atitude de Starmer na reunião da OTAN. E o Brasil? Vejam o caso da Avibras. O Brasil pode vender, os donos podem vender para quem quiserem. Ela é uma empresa privada. É bom deixar isso claro. É uma empresa privada. Não estamos falando aqui de uma empresa pública. Mas é claro que o governo e os militares, particularmente brasileiros, têm interesse. O que vai acontecer com a Avibras? Até porque as Forças Armadas Brasileiras encomendaram mercadorias para a Avibras. Mísseis modernos com uma grande precisão de 9 metros. Alcance de 300 quilômetros. São mísseis modernos. Então, havia negociação com a empresa chinesa. É um problema do dono da Avibras, uma empresa particular. E a China entrou na parada, a empresa chinesa entrou na parada. Inclusive, o comandante do Exército do Brasil viajou à China para conhecer parte da indústria militar chinesa e, particularmente, o comandante Tomás Paiva, conhecer a Norinco, que é uma empresa chinesa de armamentos que quer a Avibras, quer comprar a Avibras. E os Estados Unidos mandaram um recado para o Brasil. Se venderem para a empresa chinesa, haverá sanções contra o Brasil. Insisto, o dono da Avibras vende para quem quiser. Para a empresa australiana, como querem os Estados Unidos, que seja vendido para a empresa australiana, que desistiu, depois voltou, desistiu, e parece que as negociações voltaram a ocorrer. Porque ela chegou a desistir do negócio. Mas os Estados Unidos parece que pressionaram para que a empresa australiana se reapresentasse como interessada. Fato é que está aí. Mas, repito, o dono vende para quem quiser. Melhor negócio, quem pagar mais, melhores condições. E cabe ao Estado brasileiro garantir que haja empregos, que a empresa fique aqui, fabrique aqui, empregue aqui, pague impostos aqui e deixe tecnologia aqui. Mas não pode o Brasil aceitar esse tipo de recado dos Estados Unidos. E não dá para ficar fazendo de conta que o mundo tem problemas, mas pode ficar tudo bem. Tudo bem. Um pouco de conversa,
convencer algumas pessoas de que é melhor investir em programas contra a fome do que investir em armas. Não adianta ficar idealizando, porque o mundo não é assim, essa não é a realidade. E a realidade agora, neste momento, é um crescimento brutal da hostilidade entre dois grandes blocos. E o Brasil, a rigor, faz parte de ambos. Não só geograficamente do Ocidente, mas historicamente. Mas ele está no BRICS. Tanto que o Putin, o Brasil, você tem ouvido muito falar em Sul Global, o Putin fez questão de falar ontem na porção sul e na porção oriental do mundo e na necessidade de se unirem, inclusive com um parlamento comum. Que não, claro, anula os parlamentos nacionais, é óbvio, mas um parlamento de uma organização política e não apenas comercial. E o Brasil terá de tomar posição. A África do Sul, com todos os receios do Ramaphosa, tem tomado posição. A Índia tem tomado posição. O Modi foi lá agora, sob vaias e pedradas. Ele foi a Moscou. E o Brasil deve tomar posição. Porque terá de tomar. Não dá para ficar dizendo, não, vamos conversar, vai ficar tudo maravilhoso, cor-de-rosa. Vamos prosear que tudo se resolve. Vamos sentar aqui e conversar. Isso é irreal. Isso é uma idealização. E o problema não só é real, ele é crescente e pode desembocar numa terceira guerra mundial, meu caro Ronald Gimenez.